Salve, salve pessoal! Mais um podcast aqui falando de conteúdos aqui da periferia, sob produção de José Luz Soares, só por hoje. Vamos iniciar aqui nossos bate-papo de hoje. Olha quem está com nós aqui. Ai, Jaqueline, também conhecida como o que hoje, Jaqueline? Onça mansa. É da capoeira. Percebe que o pessoal da capoeira, todo mundo tem apelido. Antes de ir para a sua história, me explica esse negócio aí. Por que tem que ter apelido na capoeira? Porque antigamente os escravos, né, eles estavam lá no meio dos quilombos. E aí eles faziam o quê? Eles colocavam, vamos supor, um grandão e o cara era pequeno, justamente para enganar os capitões. E aí, cada um tinha um apelido. Cada um tinha um apelido. Por isso que cada pessoa tem um apelido. Ou às vezes é uma característica da pessoa, igual onça mansa. Por que de onça mansa? Porque eu sou muito observadora. E a onça, antes dela atacar, ela observa. E aí o mansa pra ser o contrário de brava. Mas quem é que te colocou esse apelido? Foi meu mestre. Ah, é? Porque você era uma onça? É. Que eu chegava nas rodas e eu observava bastante antes de poder jogar. E aí você tem que ser batizado com esse nome, não? E aí eu fui... Até então não era onça, né? Era pimentinha. Por que pimentinha? Porque eu ficava com as bochechas todas vermelhas. E aí o mestre foi e colocou, mas não pegou. E aí quando ele colocou onça, eu achei um apelido assim, carinhoso e bonito. Aí eu falei, não, então esse eu aceito. Isso, você tinha que aceitar, obviamente. Como é que foi seu início aí de capoeira? Pelo que eu observei, tá desde criança, né? Isso. Eu comecei capoeira com 9 anos de idade, num projeto na rua debaixo da minha casa, numa escola da prefeitura, onde o mestre ele dava aula de segunda, quarta e sexta. A escola é Nelson de Andrade? Nelson de Andrade. Isso. E aí eu comecei a treinar com 9 anos, fui treinando, e aquele amor só cresceu dentro da capoeira. E aí tentei fazer outras coisas, como hip hop, mas nada deu certo. A capoeira foi o que me cativou e que me chamou a atenção. Nisso eu comecei a treinar e eu fazia capoeira junto com meus 3 irmãos. E aí a gente ia, com o tempo eles pararam, e aí eu acabei continuando. Minha mãe ainda pegou um tempo ainda de treinar, então treinavam nós 4 ou 5. E aí a gente continuou. Aí nisso o tempo passou, cada um foi seguindo o seu rumo e somente eu fiquei. Onde eu fiquei até professora no grupo, que era o Gunga Dourado, onde o mestre me formou como professora de capoeira. Aí já se passaram 24 anos que eu treino capoeira. 24 anos já? 24 anos já. Hoje eu tenho 32 anos. Mas hoje você é professora? Hoje eu sou professora. E o que faz para ser professora de capoeira? O tempo de capoeira. Porque pelo jeito você não precisa ter graduação, apesar que você tem, né? Sim. Sou formada em educação física também. Fiz a educação física pela capoeira, porque eu acredito que para você ser capoeirista, para você ser formada em capoeira, você precisa ter uma formação acima. E eu fiz a educação física justamente para poder dar um passo maior aí. E aí foi aonde eu enriqueci mais, porque teve coisas onde a gente fazia lá atrás, tipo aquecimento que a gente não fazia, eu comecei a colocar nas aulas. Então, quando a gente estuda, a gente compreende mais sobre o que a gente deve se fazer com o nosso corpo, como que a gente deve trabalhar. Que você fez faculdade, né? Sim. Geralmente os mestres, professores de capoeira não são, ou pelo menos mais antigamente, né? Hoje nem menos, não tem essa formação acadêmica. Você foi estudar para te valorizar mais na capoeira, né? Sim. Porque na verdade, para ser professora de capoeira não precisa ter faculdade. Não precisa ter faculdade, porque tem uma história aí porque a capoeira vem de uma origem da população escravizada aqui no Brasil. Sim. E essa população era excluída, sempre foi excluída dos direitos aqui no nosso país, principalmente de estudar. Sim. Ele não tinha como cobrar, né? Não tinha. Mas mesmo assim você estudou, né? Mas mesmo assim eu corri atrás. Falei, não, vou ser capoeirista, mas eu vou estudar pra isso. O interessante, eu acabei de falar que a capoeira é de origem aqui do povo escravizado desse país. E você é branca, né? Como é que foi essa? Então, no início, todo mundo falava assim, você faz capoeira igual quando eu passava com a roupa branca, né? Porque a gente sempre ia treinar de branco. O
o pessoal falava assim, ah, você é macumbeira, você é isso, você é aquilo. Sempre teve esse julgamento. Mas foi algo que eu falei assim, o cabelo cacheado, então, mesmo não sendo negra, eu me sinto no lugar de transformação. Então é onde eu tenho um livre-arbítrio para poder fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Então a capoeira, ela me trouxe isso, ela me trouxe esse momento de ser eu. Então só para corrigir aqui, ele fala aqui que ela é branca, mas todos nós temos um pezinho Sim. na senzala ou nas aldeias indígenas. Todos nós temos essa origem. Só que nós brasileiros tem uma pele mais clara, outra mais escura. Eu sou índio. A Jaqueline é mais clara, mais branquinha, mas também tem nos seus ancestrais sangue africano, como todos nós. Mas aí você foi estudando lá no grupo que você começou, você foi estudando e se formou. Qual o momento que você disse que eu sou professora de capoeira? Então, depois de mais ou menos aí 16, 17 anos, que hoje, igual para fazer uma faculdade de educação física, você leva 4 anos aí, a licenciatura, né? E aí, dentro da capoeira, ela tem algumas regalias, onde tem pessoas que eu conheço mesmo, que se formaram mestre de capoeira com 8 anos de convivência com a capoeira, né? E aí se tornaram mestres de capoeira. Eu ainda levei um tempo ainda, até a formação, tudo bonitinho. O tempo de treinar também conta. Na questão de você entender o que é ser capoeirista. De você entender a história da capoeira. Então, a capoeira, ela não é simplesmente só jogar a perna para cima. Ela tem a história, ela tem a cultura. Então, ela é uma junção de fatores que ligam... Essa parte teórica, vocês têm lá nos grupos, a parte teórica, você acabou de falar, capoeira não é só jogar perna. Sim. Tem uma teoria, tem uma história aí, né? Uma história da capoeira. Vocês estudam isso lá nos grupos de capoeira? No seu caso, você dá aula, né? Lá no meu grupo, eu enfatizo para eles, eu conto a história para eles através de uma música, através de um desenho. Isso tudo é passado para eles, claro que não é ali do jeito que realmente aconteceu, mas a gente, por ser professor, a gente tem que levar para eles de uma maneira que eles consigam compreender. Então, através de uma música, eles conseguem entender a história da capoeira. Porque eu não sei se você consegue passar para as crianças, porque a capoeira é a manutenção das raízes brasileiras. Nós vivemos em período negacionista no nosso país. E negar a capoeira é negar as nossas raízes, né? Porque você falou assim, é só preconceito, só macumbeira, não sei o quê, essas coisas mais idiotas que tem, né? Você sofria muita pressão para largar a capoeira. Sim, mas com persistência, persisti durante muito tempo. Então, muitas vezes, igual eu falo, quando eu comecei, tinha várias pessoas que moravam na minha rua que treinavam no mesmo espaço. E aí, com o tempo, todo mundo passava assim, olha lá, tá de branco? Vai pra macumba. Eu falava, gente, não é porque eu tô de branco. Então, tipo assim, se eu tô de branco, eu posso ser médica, eu posso tem ser algum problema, não? tantas coisas. E hoje, depois de um bom tempo, eu descobri que eu posso ser aquilo que eu quero ser. Claro, claro. Então, independente da minha religião, eu acho que, e eu acredito muito, que o caráter da pessoa é o que vale. Inclusive, a capoeira não tem relação direta com as religiões, né? Sim, cada um tem a sua religião, né, dentro da capoeira. Mas o candomblé, a umbanda, a macumba, com o que colocar, também são culturas boas, bonitas, do nosso país, uma riqueza cultural do nosso país. Aí aí você foi, né? Estudando aí. Aí eu fui indo, treinando bastante. Quando eu iniciei o meu próprio trabalho, que foi em 2020, eu criei o CT Onça Mansa. Logo na pandemia? Logo na pandemia. E aí a gente ia treinar de máscara, tudo tomando todos os cuidados possíveis.
E aí, nisso, as crianças foram começando a aparecer, os pais foram começando, na pandemia, a querer tirar as crianças de casa porque não tava tendo aula. Se entregou aí, ó, tá vendo? Se entregou, acumulou no período da pandemia, ó, tá vendo? Mas tava todo mundo se cuidando bonitinho, todo mundo com máscara, passando álcool em gel, treinando distante. E aí eu peguei e fui e falei, eu preciso fazer algo pra transformar a vida dessas crianças, desses jovens, os adultos, porque eu falo que eu dou aula desde a criança de 3, 4 anos até 99 anos, que se quiser treinar, eu falo que nunca é tarde pra você começar a fazer uma atividade física. E aí eu fui treinando. Quando foi em 2025, eu peguei e fui, bem dizer, oficializei com a turma, onde a gente treinava numa associação, e essa associação acabou por motivos de não ser coberta, tudo. A gente acabou indo para um outro espaço que era menor, mas era um espaço mais seguro para aquelas crianças naquele momento. A gente foi, treinamos bonitinho, e nisso permanecemos por lá até hoje, que é na parte superior da minha casa, onde eu dou aula lá de terça e quinta, onde eu tenho quase 40 alunos treinando. Essa é boa, pacote. Toda terça e quinta você tem aula na região do Alvorada, Parque Brasília, Silvestre, é isso? É. Chama o pessoal aí. E aí, quem quiser treinar, fica à vontade, terça e quinta, das 7h40 às 9h. Mas você falou que não tem idade, não? Não tem idade. A idade que chegar lá e tiver força de vontade para querer aprender... Aquele que nunca jogou a capoeira, mas pode. Pode estar lá também. Porque a capoeira, ela tem, além da questão cultural, ela tem uma atividade física ali, Sim. né? E eu falo que dentro da capoeira, ela não tem um certo, não tem um errado. Ela tem aquilo que, vamos supor, um AU, que muitas vezes é aquela que muitos conhecem como estrelinha. Você vai fazer no seu tempo, do seu jeito, e com o tempo você vai aperfeiçoando. Então não tem um certo nem um errado. Tem a força de vontade de querer aprender. Então, professora precisa de trabalhar e comer, né? Dá para sobreviver de capoeira, não? Dá. Sendo professora de capoeira? Conheço várias pessoas que trabalham somente com a capoeira, que não somente aqui no Brasil, mas fora do país, trabalham com a capoeira. Falar nisso, falar fora do país, você representou o que fora do país? Você esteve na Europa, é isso aí, não? Sim. Em setembro, eu faço parte do coletivo Mulheres da Garoa, onde é um coletivo que é representado por uma mulher, porém, os homens, eles andam junto com a gente. E eu fui convidada a estar na Europa, onde eu passei por 5 países. E nisso a gente foi representar a capoeira lá fora. E aí a gente vê a diferença da cultura do local, de todos os locais que a gente passou. A gente passou pela Espanha, pela Áustria, Itália e mais 2 países. E nisso a gente viu que a cultura lá deles é totalmente diferente da daqui. E muitas vezes o reconhecimento da capoeira é mais valorizado lá fora do que aqui dentro. Então, dentro do Brasil, a capoeira ela ainda é muito julgada, muito preconceituosa ainda, em questão de religião, em questão de você não poder fazer capoeira em qualquer lugar, mesmo ela sendo brasileira. Lá na Europa, vocês foram fazer o que lá? Foi ensinar ou foi apresentar? A gente foi fazer um tour na Europa pela capoeira. Então, a gente foi ensinar a capoeira para eles lá, em alguns grupos que já existem lá. E esses grupos, eles convidaram a gente para estar lá. Você falou que é movimento de mulher que foi lá? Não? Isso, o coletivo Mulheres da Garoa. Porque Garoa deve ser de São Paulo, né? Isso. É de São Paulo, terra da Garoa. Então, esse movimento de mulher... O movimento de mulher dentro da capoeira está crescendo muito, né? Porque a capoeira, Sim, sabe que como todos os grupos, extremamente machista, né? Sempre foi um grupo muito fechado para homens. E a mulher está ocupando espaço aí, não tá? Sim, aos poucos nós mulheres, né, a gente está conquistando alguns espaços. E eu falo que o coletivo, ele faz isso com a gente, né? Ele coloca a gente ali justamente independente se a mulher começou faz 1 ano ou faz 10 anos, se ela é professora, se ela é aluna, se ela é mestra, ela tá no mesmo ambiente que o homem, independente de qualquer coisa. Lá na Europa, você sentiu que eles valorizam muito a cultura nossa? Eu senti que ele valoriza muito. Eles gostam mesmo? Sim. Os europeus? Você passou por alguns países. Quando você falou assim, nossa, aqui é demais. Olha, eu senti assim, um dos desafios que eu senti foi em questão de estar longe da família. Então, pra mim, hoje, eu senti assim, que eu fiquei meio
em êxtase por conta dessa questão da família, porque eu sou muito apegada com a família. Então, pra mim, foi um dos motivos que eu fiquei mais... Mas o europeu lá, eles sentiram, assim, você viu que eles gostam mesmo de capoeira? Sim. Gosta mesmo? Todos os lugares, assim, que eu passei, porque a gente foi divididas, né, pra dar aulas. E aí, os lugares que eu passei, teve gente que falou assim, mas a capoeira, ela não é luta. E eu falei, ela é luta com quem quer dançar, ou ela é Quem luta quer pra quem lutar? quer lutar, ela é dança pra quem quer dançar. Então. Ela é jogo pra quem quer jogar. Então vai variar muito da pessoa que você está jogando. Vai ter lugares e rodas que eu vou e que a gente só vai brincar de capoeira. É porque tem umas história da capoeira que eu já li nos livros do Sim. mestre Pastinha, outros mestres, do estilo de capoeira regional, capoeira de Angola, que tinha uma capoeira que era mais violenta mesmo. Sim. Tinha umas capoeiras assim que o pessoal, essa capoeira não dá. Todos os estilos de capoeira, que é capoeira Angola, capoeira regional, capoeira benguela, todas elas assim têm um perigo. A Angola, que ela é a mais lenta, ela tem um perigo também. Assim como a regional, que ela é mais rápida, ela também tem um perigo. Então, toda capoeira, ela vai depender muito do seu adversário, do seu companheiro, de quem você estiver jogando. Ah, legal. E aí você ficou lá quanto tempo lá na Eu Europa? fiquei 23 dias lá na Europa. Nossa, ficou bastante. Pra mim foi uma eternidade, mas... Aí você queria voltar por causa da família, né? Mas se fosse por a capoeira, você ficava lá, Se né? fosse pela capoeira, eu ficaria. Porque os gringos gostam muito, né? Sim. Isso é natural, né? Mas nós aqui no Brasil tem uma parcela de brasileiro, é uma parcela, viu? Não é todo brasileiro que tem preconceito. É pura ignorância, porque a pior doença do mundo é a ignorância. É pura ignorância. Então não sabe o que é. Já, como tem uma cultura de negacionista, fala, não, é coisa de preto, é coisa de africano, e tudo que é relacionado ao preto aqui, a gente sofre preconceito, né? Isso aqui é prática. Infelizmente, nosso país é um país extremamente racista. E quando você foi lá para fora, você viu que é outra coisa, né? É o Sim. contrário. Eu falei que a única coisa assim que eu vi de diferença aqui do Brasil é que aqui no Brasil tudo é motivo de festa, né? Qualquer coisinha, é um aniversário. Junta 3, 4, vamos fazer uma festa. É festa. Lá pra eles, não, cada um no seu quadrado. Eu senti isso. Mas gostou da capoeira, né? Mas gostei. Mas da capoeira, sim. Eles gostaram, porque a capoeira, como você falou, ou é dança, ou é jogo, de quem é de jogo, dança de quem é de dança. Luta, né? de quem é luta. Luta de quem é de luta. O que você fazia lá? De dança, jogo ou luta? Olha, varia muito do lugar que eu passei. Teve lugares que eu precisei lutar, teve lugares que eu precisei jogar, e teve lugares que eu só dancei, que foi a parte mais acrobática, né? É porque quando você vai lutar contra homem, tem que lutar mesmo, né? Se impor, né? Porque a sua condição de mulher na capoeira, você tem que se impor, né? Sim. Se você não se impor... Não, já aconteceu fatos de eu ir em lugares, de eu ir visitar rodas aqui em São Paulo mesmo, e eu chegar no espaço, eu jogar e a pessoa não saber que eu sou professora ou qualquer coisa do tipo. E pro homem isso é eu acho que eu falo que é um desafio enorme, é jogar com uma mulher e não saber, quanto tempo ela tem de capoeira, ou, pra mim, ela não é nada. Então, nós mulheres, a gente treina o tanto quanto os homens. Claro, mas a hora que você vai pra luta, você mostra... Aí tem que Aí o cara fala, peraí, né? Aí tem que mostrar. A pessoa fala assim, nossa, a onça jogando. E aí eu falo, gente, eu jogo com quem joga comigo. Se você vir na maldade comigo, você pode ter certeza que eu não vou te retribuir na maldade, eu vou te retribuir na técnica. Então a técnica também funciona, porque não adianta eu querer medir forças com um homem dentro de uma roda de capoeira. Mas tem força, não é jeito? Varia muito. Tem homens, que eu já falei que por experiência própria de jogar, usaram uma força e não um jeito. De eu fazer uma queda técnica e a pessoa vir me segurar por baixo pra me derrubar. Então é uma força, não é um jeito. Entendeu. Então, porque ali na capoeira, então, há diferença entre homem e mulher. Entre homem e mulher, né? Sim. Porque eu pensei que era só jeito, só técnica, né? Então, no caso da luta, né? Sim.
E se for dançar, é dançar, né? Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Se for outros jeitos, é a força que é a luta que é força, né? É. Tá certo. Vamos ver lá mais sobre capoeira. Que você está dando aula, como você falou, aqui na região? Aqui na região dou aula de terça e quinta. E você trabalha onde? Agora eu estou, desde o meio do ano passado, né? Estou trabalhando num projeto que é lá no Jardim Guaraci, Vilani, onde eu dou aula de capoeira toda quarta-feira num projeto. Onde as crianças, tanto é que até brincam, porque falam assim, nossa, eu achei que não ia rolar o projeto lá. E as crianças estão cada vez pedindo mais. Tanto é que tem alunos que estavam no ano passado, esse ano, falou, professora, eu posso continuar esse ano? Eu quero continuar. Então, você vê assim que a capoeira, aos poucos, ela tá conquistando o espaço delas. E não somente por eu ser mulher, porque muitas vezes, igual, eu chego num lugar, aí a pessoa fala assim, com quem você treina? Hoje eu tenho uma mentora, onde é a mestra Nagô, que é tudo que eu vou fazer em questão da capoeira, eu sempre falo, mestra, o que eu tenho que fazer hoje? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Então, sempre tem alguém por trás de mim que tá me dando essa ajuda, né, de apoiar, pra mim poder evoluir mais. Tanto é que esse ano, dia 13 de junho, eu tenho um evento onde eu me tornarei contramestra de capoeira. Contramestre. Que é um nível abaixo do mestre de capoeira. O que vai... A minha questão é o seguinte, como eu te perguntei de professor, mas o que vai te dizer que você é uma contramestre? Por que você não é mestre? Porque são processos que tem que ser passado. Você fez uma prova? O que foi? O que tem que ser feito? Não, são processos onde o tempo, a comunidade, ela vai te reconhecer como uma mestra. Mas é isso que eu queria te entender, porque esse processo que as pessoas que estão de fora não conseguem entender. Sim. Uma vez eu ganhei título de professor de capoeira. Ninguém entendeu nada, porque eu não sei jogar capoeira. Eu não sei nem bater uma perna de capoeira, não sei de nada. Mas aí que eu fui entender que tem sentido. Getúlio Vargas ganhou o título de mestre. Por quê? Porque a relevância dele foi que reconhecer a capoeira como cultura, porque a capoeira até 1937 era perseguida. Sim. No meu caso, que eu dava aula aqui, incentivava os alunos a ir para a capoeira, sou professor de Estado, e dava aula sobre assunto, dava aula sobre capoeira. Na teoria eu sei tudo, ou quase tudo, sei nada, tudo não, né? Mas sei bastante. Mas não sei jogar capoeira. Isso não impede eu ser professor. Sim. Não, mas é igual fala, né? Quando você estuda sobre aquele assunto, muitas vezes você não precisa ser formado naquele assunto. Mas se você compreende ele, você consegue passar para o outro sobre a visão do que é ser capoeira, da onde que veio a capoeira, a história da capoeira, a cultura da capoeira, faz com que você se torne um professor de capoeira. Então, é o que eu falo, é o tempo. Muitas vezes você não pode saber levantar a perna para cima. Igual eu não sei fazer um mortal. Mas eu sei ensinar o mortal. Claro. Entendi. Às vezes o corpo não obedece para fazer o mortal. Você não quis falar isso, né? O corpo não obedece. O corpo não obedece, mas a mente... A mente sabe, né? Sim. Mas você tá fininha, tá bem fisicamente, né? Também. Todo dia treinando, né? 24 anos treinando, sem parar. Eu falo que o nosso corpo ele precisa de uma atividade física, né? Independente do que seja, hoje eu estou aqui falando sobre a capoeira. Mas independente da atividade que você for exercer, o importante é que você trabalhe seu corpo. Porque o corpo ele precisa disso. Claro. Senão a gente acaba ficando sedentário. Quando a gente se torna sedentário, a gente descobre as doenças. Então é mais fácil a gente trabalhar o nosso corpo pra gente criar um hábito de treino. Você falou que você estava dando aula, você deu aula no SESC, em outros locais, né? Sim, o mês passado eu trabalhei no SESC Verão, onde eu dei aula em 1 ano para a terceira idade, era capoeira voltada para mulheres, porém eram todas as idades, então é desde os 12 anos até 99 anos. Nossa, como é que você dá aula para uma pessoa que nunca viu capoeira? A gente apresenta a capoeira como uma forma de dança. Dança. Então é mais o brincar, o molejo do corpo, porque a capoeira ela é movimento corporal. Então, não é que na primeira aula você vai saber fazer o mortal, mas os seus comandos do seu corpo, só você vai saber trabalhar com eles. Então, eu vou dar o passo inicial e você vai automaticamente se movimentando. Tem pessoas que nunca... Aconteceu mesmo agora recente, de ter uma moça, ela nunca fez capoeira, e ela, quando começou a tocar o berimbau no som mecânico, ela olhou pra mim e ela começou a bater o pé.
Eita! Aí ela começou, daqui a pouco ela tava se movimentando. Então a capoeira, ela nos convida, porque é a única arte que tem a música, o som, o instrumento. Então ela nos convida automaticamente, no nosso subconsciente, a se movimentar. E qual são os instrumentos que é usado da capoeira? O berimbau que você falou? Berimbau, pandeiro, atabaque, reco-reco, agogô. E em muitos lugares Ainda usam tem, triângulo também. Triângulo? Nossa, Aí tem forró? lugares que usa violão. Mas o que comanda a capoeira, o que Não. simboliza a capoeira é o berimbau. É o berimbau, tudo instrumento de percussão, né? Sim, A capoeira é uma percussão, né? isso. Aí vai no gingado e tal. Ah, legal. Aí agora você está dando aula lá no Guaraci e Isso. tem outro local que você dá aula? Por enquanto, tô só nesses dois lugares. Ah, beleza. Aí, Agora, em abril, eu começo a dar aula numa escola particular para crianças de 3 meses até Mas 4, agora 5 anos. eu pergunto aí, provoco. Você sabe que em colégio particular o pessoal tem um certo preconceito contra a capoeira. Como é que você conseguiu isso aí? É questão de você impor a capoeira como um modo pedagógico, né? E você vai introduzir a capoeira igual você fala, se você perguntar pra mim assim, como que uma criança de 3 meses vai fazer capoeira? A criança, ela aprende pelo som. Então, muitas vezes, um som de um berimbau, um som de um pandeiro, um som de um tabaque, faz com que a criança já comece a entender o que é a capoeira, quais são os instrumentos que são trabalhados na capoeira. Aí no ambiente de criança, você tocar o berimbau, as crianças ficam brincando, pulando, Sim. né? Dançando. Só pelo fato de dançar já tá na capoeira. É isso, nossa, que papo legal aqui da capoeira. Capoeira tem assunto. Não, se deixar, vai. Inclusive a palavra capoeira no interior, quando eu era criança, é mato. Capoeira é mato. Eu acho que os escravos iam pra capoeira, pro meio do mato. Sim. Cair na capoeira, cair no mato. Sim. Isso é coisa o caipira usava essa palavra muito, isso é capoeira, que eles talvez nem associa com a capoeira luta, né? Esse nome talvez seja porque o negro ia pro mato, né? Sim, e até mesmo porque eles se fantasiavam, né? Eles iam lá, quando os capitães chegavam, eles transformavam, eles não mostravam pra eles que eles estavam treinando pra pegar o capitão. Então eles dançavam pra mostrar pra ele, estamos dançando. Então, o capitão do mato. É isso! O capitão do mato. O capitão da capoeira, né? O capitão do mato. O capitão do mato era aquele que tinha a função de pegar os escravos fujão, como diz lá no filme Quilombos, que eles usavam esse termo, escravo fujão. Eles usavam esse termo. Era o negro fujão. É isso. Valeu, Jaqueline. Foi bom o papo aí? Foi. Tem mais papo aí da capoeira que você quer falar? Né? Olha, pra mim, só deixar uma dica pra vocês. Que treinem capoeira, independente de grupo, independente de bandeira, de camiseta, do que for, mas treinem capoeira porque ela é muito bom. É um esporte, uma luta, uma dança que ela transforma o nosso corpo. Então, até mesmo pra quem nunca se movimentou, pode ter certeza que vai lindo, fazer. maravilhoso e é do Brasil, umas coisas tipicamente brasileiras que é a capoeira. É isso, sob a supervisão do técnico José Lúcio Soares. Só por hoje, nós encerramos o papo aqui com a onça mansa, Jaqueline, né? Onça mansa, porque eu não sei se é tão mansa assim não. É isso aí, gente. Obrigada. Obrigado.